Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o projeto de lei que hoje discutimos prevê a gratuitidade da utilização de transportes públicos para 3 categorias de pessoas: pessoas com deficiência, pessoas desempregadas ou pessoas com idade igual ou inferior a 18 anos ou estudantes do ensino obrigatório, isto é, até completarem o ensino secundário. A primeira coisa que é relevante dizer é que, além do ar, não há nada grátis. Existe sim a diferença entre fazer o utilizador pagar ou fazer a sociedade no seu todo pagar. E isto é uma opção política bem clara que importa discutir ou pelo menos alertar para as suas consequências. Mas já lá irei. A efetiva promoção do transporte público de passageiros não se consegue efetivar somente prevendo-se o não pagamento direto pelos utilizadores dos mesmos ou por uma redução de preços. Com efeito, independentemente de uma medida como essa, é necessário o reforço do investimento em frotas, material circulante, infraestruturas e recursos humanos. Só assim se conseguirá um aumento da oferta e da extensão das redes de transporte que garantam aos seus utilizadores um transporte regular, pontual, cómodo e seguro, assegurando-se assim uma melhoria da qualidade de serviço capaz de atrair mais utilizadores. Temos um bom exemplo do que não foi bem feito nos últimos anos, por exemplo, na área metropolitana de Lisboa. Reduziu-se o valor dos passos sociais, mas não foi acompanhada por um reforço da oferta de transportes. Portanto, pessoas que eventualmente poderiam passar a utilizar os transportes públicos, podendo, acabaram por não o fazer, por não verem um melhor serviço a ser prestado. Mas relativamente à primeira categoria de pessoas, as pessoas portadoras de deficiência, o tema da mobilidade para estas pessoas não se esgota na isenção do pagamento direto do serviço. Muito antes disso, importa promover a acessibilidade. Só assim se contribui para o pleno exercício do direito, para o reforço de laços sociais, para uma maior participação cívica e, consequentemente, para um crescente aprofundamento da inclusão e da solidariedade. Cumpre ao Estado promover e realizar ações cuja finalidade seja garantir e assegurar os direitos das pessoas com necessidades especiais, nomeadamente pessoas com mobilidade condicionada. O Decreto-Lei 163 de 2006 estipulou um prazo de 10 anos para a adaptação de instalações, edifícios, estabelecimentos e equipamentos públicos. Esse prazo acabou em 2017. Há ainda, no entanto, por esse país fora, diversas infraestruturas de transporte e material circulante sem capacidade para oferecer a pessoas com mobilidade reduzida condições para que utilizem o transporte público. Pergunto, portanto, de que vale não cobrar diretamente o transporte às pessoas com deficiência se depois não conseguem aceder ao mesmo? Por exemplo, uma pessoa com deficiência que vive em Penamacor e se queira deslocar à Covilhã passará a utilizar um transporte público praticamente sem expressão e tantas vezes sem condições se não lhe for cobrado nada? Ou ainda uma pessoa que se queira deslocar entre 2 das 16 estações do metro de Lisboa que não têm acessibilidades para pessoas com mobilidade condicionada, passará a fazê-lo se não tiver de pagar? Provavelmente não. Uma reflexão semelhante é válida para a população no interior do país. Pergunto, como é que alguém que mora no interior, onde quase não há transportes públicos, tem acesso à isenção de tarifa? Seja por ser portador de deficiência, desempregado, ou por ser menor, ou estar ainda a frequentar o ensino obrigatório. Este projeto de lei que aqui discutimos parte de uma visão de que todo o país é igual e poderá criar, por isso, ainda mais uma desigualdade. Considerar que a isenção do custo de transporte para os utilizadores, ainda que limitados a determinadas categorias, tem o mesmo efeito no interior e no litoral, pressupõe que existe alguma semelhança entre aquela que é a realidade da oferta de transportes públicos no litoral e a oferta de transportes públicos no interior. Ora, tal não se verifica de modo nenhum. Ou seja, podendo ser esta uma medida positiva para os utilizadores de transportes públicos, onde eles existem, constitui ao mesmo tempo uma medida incapaz de assegurar uma justiça territorial entre a população nacional. Com efeito, e porque, como dizia no início, não há nada grátis, pressupomos porque o projeto de lei não especifica que a compensação financeira sairia do Orçamento de Estado, ficando todos os portugueses, tenham ou não acesso a uma boa rede de transportes, a pagar esta medida. Um dos principais custos da interioridade passa pelos transportes que são essenciais a quem precisa, de forma muito acentuada de se deslocar, sendo, como já tive a oportunidade de referir, que o acesso das populações do interior aos transportes públicos é reduzido, sendo a oferta muito limitada e incapaz de solucionar as necessidades de deslocação dos residentes naquela zona do país. E é por isso que uma medida como esta pode ser geradora de uma desigualdade. Queremos que a isenção do pagamento dos transportes para determinadas categorias, ou quem sabe para todas as pessoas, poderia e deveria ser deixada às autarquias, que conhecem melhor as necessidades das pessoas que o fazem já em alguns municípios do país. A nível nacional é importante, isso sim, e cabe ao Governo na promoção de melhores transportes para as regiões onde não os há,
ou medidas que, no que respeita aos transportes, contribuam para uma diminuição das desigualdades territoriais. É importante saber como vamos compensar quem não compra um título de transporte de utilização mensal pela única e simples razão de que não tem transportes públicos e, portanto, não teria qualquer utilidade a dar a essa isenção de pagamento. Em concreto, deveria o Governo proceder ao estudo e desenvolvimento de medidas para que os custos de transporte, desde as portagens das autoestradas que são usadas para chegar à capital do distrito ou mesmo para atravessar concelhos, à gasolina utilizada, porque a rede de transportes públicos simplesmente não existe ou é ineficaz, possam ser deduzidos à coleta por parte dos contribuintes das regiões onde essas lacunas ao nível de transporte fazem parte do cotidiano. Da nossa parte, não inviabilizaremos esta iniciativa, mas queremos que há outras soluções e outras prioridades para a governação do país. A ideia de implementar um regime de transportes públicos gratuitos não é nova no mundo, nem sequer na Europa. São raros os exemplos em que foram recolhidos dados para avaliar o impacto deste tipo de medidas, mas há exemplos na Europa, como é, por exemplo, a capital da Estónia, em Tallinn. De facto, desde 2013, ano da implementação da política, constatou-se que houve um ligeiro decréscimo do número de pessoas que andam de carro privado e houve ainda um significativo decréscimo na percentagem de pessoas que preferem andar a pé como meio de locomoção. Em Portugal, será que ia haver mesmo mais gente a andar de transportes públicos? Ou isto não passa de uma medida para português ver antes das eleições? Muito obrigado.